Deus. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ficou restaurado, e viu a todos claramente. E mandou para sua casa, dizendo: nem entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. Amém? Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bem, o texto que nós temos aqui fala sobre um homem que estava cego. E o que me chama a atenção de início nesse texto aqui é que esse homem certamente ele ouviu falar de Jesus. Mais do que isso, mais do que ouvir falar de Jesus, houve pessoas, houveram pessoas que pegaram esse homem e levaram esse homem até Jesus. Aqui já nos desperta para algo muito importante, porque nós vemos aqui a missão do evangelista e a missão do intercessor. Quando nós falamos aqui do evangelista, eu estou falando de um cargo eclesiástico, mas eu estou falando de uma função, aquele que fala do amor de Deus, aquele que proclama o amor de Deus. Alguém falou para esse homem que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus restaura. Alguém falou para ele. E mais, teve aquele que pegou esse homem pela mão e falou assim: vou te levar até a presença de Deus. Por que nós estamos aqui nessa noite? Certamente porque alguém nos falou de Jesus. Por que nós estamos aqui nessa noite? Porque certamente alguém nos indicou uma casa de Deus, falou: vamos lá cultuar e adorar o Senhor. E aí nós tivemos o nosso primeiro encontro com Deus, e a partir desse encontro a nossa vida foi transformada. Eu lembro que eu ainda era uma criança, quando eu tinha um vizinho que chamava e falava assim: ó, vamos pedir aos meus pais, posso levar ele para a igreja? Meus pais deixavam. Eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. Foi a primeira vez que eu fui ao igreja. Anos depois eu congreguei naquela igreja que ele me levava. Depois tive uma prima que convidou a minha mãe para ir à igreja. E aí a nossa família se converteu. Eles não imaginavam, não esperavam que hoje eu estaria como pastor. Então a semente que plantaram através de nós, ela rende frutos e vai render ainda muito mais. Por que estamos aqui? Porque teve gente que dobrou o joelho e lembrou de nós na oração. Por que nós estamos aqui? Porque teve gente que se gastou na presença de Deus falando: alcança, salva. Talvez você está aqui nessa noite e você era uma pessoa que dizia assim: igreja nunca. Talvez você é uma pessoa que está aqui e dizia assim: ó, só quando eu ficar velho que eu vou para a igreja, porque novo eu não vou. Mas o que você não esperava é que a graça de Deus ia te alcançar, que você seria tocado pela presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo ia bradar no seu coração e você ia se entregar a Jesus, e Jesus seria Senhor e Salvador da sua vida. Agora a pergunta dessa noite é: o que nós vamos fazer com a graça com a qual nós fomos alcançados? Porque alguém falou de Jesus para nós. Nós estamos aqui porque alguém falou de Jesus para nós. E nós, o que nós estamos fazendo? Nós estamos falando de Jesus para as pessoas? Nós estamos anunciando a Deus para as pessoas, dizendo que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura. Estamos falando para as pessoas assim: ó, vem comigo que eu vou te levar a um lugar que você vai conhecer o poder de Deus e a sua vida será transformada. Porque não pode parar em nós. Jesus não nos chamou para ser uma represa. Jesus nos chamou para ser proclamadores do reino. Então, esse ponto já me chama a atenção. Esse homem ele só pôde ser curado porque alguém o levou a Jesus. E aí, quando Jesus encontra o cego, vai acontecer uma coisa que
homem para fora da aldeia, para fora da cidade. E depois que Jesus cura ele, daqui a pouco a gente vai falar sobre a cura, Jesus fala assim, ó, não volte mais para a aldeia. Número 1. Número 2, não fale com ninguém da aldeia. Então aqui já chama a nossa atenção. Por que chama a nossa atenção? Porque Jesus está dizendo para esse homem, e antes de Jesus ministrar a cura para esse homem, Jesus primeiro vai dar a orientação, saia. A pergunta de Deus para nós hoje é, onde Deus já nos mandou, de onde Deus já nos mandou sair, que nós estamos insistindo em ficar? Qual a direção que Deus já deu para a nossa vida, que nós estamos insistindo contra a orientação de Deus, falando, não, o Senhor está falando para fazer assim, mas eu quero fazer de outro jeito. De repente a sua saída não é de um lugar físico, geográfico. De repente a sua saída é de uma situação. Deus já falou com você, eu não quero você fazendo isso, ou não quero você fazendo aquilo, e você está insistindo na prática de algo que Jesus já falou, não quero ver você fazendo. E olha que interessante, a cura desse homem acontece quando o homem estava fora da aldeia. Por que de repente você está aqui nessa noite e está pensando, por que parece que a minha vida chegou numa barreira que ela não está rompendo? Por que algo que eu espero de Deus ainda não aconteceu? Por que algo que eu estou pedindo a Jesus ainda não chegou? Talvez seja porque Jesus falou assim, ó, eu vou te entregar depois que você obedecer à direção que eu estou te dando. Então talvez seja tempo de sair de onde você está, de mudar de posição. E é forte mudar de posição porque Jesus, além de falar dele sair da aldeia, Jesus diz assim, não fale com ninguém. Nós precisamos entender e ter a maturidade para entender que às vezes tem pontes que precisam ser rompidas, que tem relacionamentos que nos prejudicam. E talvez Jesus já falou assim, ó, rompa com essa relação porque ela está te levando para o fundo do buraco. E você está pensando assim, não, eu não posso ser coisa da minha cabeça. Talvez Deus está falando com você, afasta porque é problema. Mas você está dizendo, não, eu não posso afastar, eu tenho que permanecer. E eu tenho certeza que Jesus está falando contigo nessa noite assim, mais uma vez. Afasta porque vai trazer problema para a sua vida. Sai, rompe. Ah, mas são pessoas tão boas. Talvez o cego aqui dissesse, mas tem pessoas tão boas naquela aldeia. Talvez o cego dissesse, mas eu conheço tanta gente lá. Talvez ele dissesse, mas tanta gente já me ajudou naquela aldeia. Entenda uma coisa, Deus tem um patamar, um novo nível, um degrau mais alto, tem algo preparado para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Eu quero te dizer, você já sabe disso, você já passou por isso. De você estar numa situação que, enquanto você está na mesma posição que alguém está te abraçando, alguém está chamando de amigo, alguém está apertando a sua mão, alguém está falando para você, nós estamos juntos, alguém está falando, dá um soquinho aqui na minha mão, está tudo certo. Mas quando algo vai acontecer na sua vida e que Deus vai te levar num patamar diferente, aquelas pessoas mudam com você. Já te olham diferente, já começam a te julgar, já começam a te criticar. E Jesus está falando, para que eu entregue o que eu tenho para a sua vida, você precisa romper velhos hábitos e velhos relacionamentos. Que hábitos velhos que você que está prejudicando o seu relacionamento com Deus? Jesus nessa noite está falando, saia, porque eu tenho coisas novas para fazer. Glória a Deus, aleluia. Eu só lembro de Abraão. Abraão está na tenda, já tinha recebido a promessa de Deus, que ia fazer dele uma grande nação. Aí ele está na tenda, e o Senhor fala com Abraão, Abraão, sai da tenda. Aí quando Abraão sai da tenda, o Senhor fala, olha para o céu, e conte as estrelas. Abraão
Abraão tenta contar as estrelas e vai perder a conta, porque é impossível conseguir contar todas as estrelas do céu. E o Senhor vai dizer para Abraão: assim será a tua descendência. Tem vidas que o Senhor está falando nessa noite, está na hora de você sair da tenda. Por quê? Porque a tenda limita a sua visão. É tempo de sair da limitação e viver o propósito de Deus na sua vida. É tempo de viver o novo de Deus. Aí, esse homem está com Jesus fora da tenda. E olha que interessante essa cura. Porque ela não acontece normalmente. O que a gente espera de Jesus? Que Jesus dissesse assim para o cego: seja feito conforme a tua fé. Pronto, está curado. O que a gente espera de Jesus? Que Jesus toque os olhos do cego e fala: seja curado. E o cego veja. Mas o que aconteceu aqui? Jesus está com o homem fora da aldeia. Jesus cuspiu nos olhos do cego, impôs a mão e falou: pronto, abre o olho. Isso aqui é diferente do normal e nos chama a atenção. Por quê? Porque nós criamos uma metodologia do agir de Deus na nossa vida. Nós dizemos assim: ó, Senhor, eu espero que o Senhor faça assim, depois o Senhor abre aquela porta, depois o Senhor toca naquela pessoa, depois, ó, eu desenho um projeto da bênção. Você tem que fazer assim, 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 assim. E aí você fala, na sua cabeça, deu certo, é só Deus fazer. Só que Deus não faz do jeito que nós esperamos. Jesus podia curar o cego falando: seja curado? Sim. Jesus podia tocar os olhos do cego ser curado? Sim. Mas o que Jesus faz? Cuspiu no olho do cego. Por quê? Para mostrar para ele e mostrar para nós que não é do jeito dele e nem do nosso jeito, é do jeito do Senhor Jesus. O que Deus está mostrando para nós, gente? Que o Senhor está nos alertando nessa noite. Para de querer projetar na sua mente como Deus vai agir. Não é para você determinar como Deus vai agir. É para você acreditar no agir de Deus na sua vida. Glória a Deus, aleluia. É diferente. Não é da maneira que você projeta, mas é do jeito que Ele projetou. Pelo nome de Jesus. A sua fé não pode estar no seu projeto. A sua fé tem que estar no Deus que você entregou a sua vida para. Confia nele, porque Ele sabe trabalhar. Ele sabe o que faz e tem bênção de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Cuspiu nos olhos do cego. E aí Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? O cego diz assim, ó, ele abre os olhos e fala: estou vendo, mas eu não estou vendo seres humanos como árvores. Aí Jesus: opa, então fecha o olho de novo. E Jesus vai ministrar a cura. Isso nos chama a atenção para outro ponto. Qual? Nós temos que entender que tem coisas na nossa vida que acontecem de uma maneira rápida. Outras coisas na nossa vida não acontecem de maneira rápida. Outras coisas na nossa vida acontecem no processo. Só que qual é o nosso problema? Nós fomos atingidos pelo imediatismo do nosso tempo e nós queremos que tudo aconteça assim. Mas o Senhor diz que o céu não foi afetado pelo imediatismo da terra. As coisas ainda acontecem no tempo de Deus. Então eu preciso dizer a você nessa noite que você precisa descansar o seu coração, porque Deus não perde tempo. Ele não chega atrasado e não perde o controle da sua vida. As coisas não acontecem no nosso tempo, acontecem no tempo de Deus. Queremos acelerar processos, mas nos processos Deus está nos preparando, nos dando estrutura, nos dando alicerce, para que nós possamos receber a bênção de Deus. Olha como é que foi Israel quando saiu do Egito. O caminho que eles fizeram foi o caminho mais longo. E o Senhor explica para eles: se eu tirasse vocês e levasse pela rota mais curta,
vocês passariam pelo meio dos filisteus. E vocês veriam a guerra. E quando vissem a guerra, vocês desistiriam de alcançar a terra prometida. Então, às vezes, Deus nos leva nos caminhos mais longos. Às vezes, o cenário que Ele nos leva não é o melhor cenário. Porque Israel passou pelo deserto. Israel passou por lugares que não tinha comida, mas tinha provisão de Deus. Pastor, o que o Senhor está falando para nós nessa noite? O Senhor está dizendo para nós nessa noite que se você descansar no coração e andar debaixo da obediência e da direção dEle, no deserto tem provisão para a tua vida. No deserto nada falta para você. No deserto Ele conhece cada uma das suas necessidades. É o calor, tem coluna de nuvem. É o frio, tem coluna de fogo. Precisa de roupa, Ele vai fazer a roupa durar. Precisa de sapato, Ele vai fazer o sapato durar. Precisa de alimentação, Ele vai mandar do céu. Precisa de água, ela vai sair da rocha. A água amarga, Ele vai tornar em águas doces. Quer mudar o cardápio, Ele vai mandar codornizes para lá. Mas apenas descanse o seu coração, porque Deus não perdeu o controle no processo. O processo é para te preparar para aquilo que Ele tem reservado para a sua vida. Descansa em Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Esse homem é restaurado. Quando ele é restaurado, quando ele entende que tem que se mover de onde está, entende que tem processo de Deus nas nossas vidas. A pergunta nessa noite é: será que nós estamos no caminho da obediência, saindo de onde nós devemos sair, aguardando os processos de Deus na nossa vida, ou estamos tentando fazer, por exemplo, como Abraão? Eu vou dar um jeitinho para acelerar a bênção de Deus. Vou pegar um atalho, vou abrir uma nova alternativa para que aconteça. Irmão, Deus não precisa da nossa ajuda. Ele é Deus suficiente para fazer a bênção chegar. Apenas suporte processos e esteja debaixo da direção. Já vou encerrar dizendo o seguinte: eu sempre digo, quem quebra princípio, esteja debaixo do princípio da obediência. Mas eu não estou entendendo. Entenda algo. Só uma coisa você precisa entender: que Deus não perdeu o controle da sua vida. Só isso. Mas por que está assim e não está assim? Deus sabe por quê. Esteja debaixo da obediência. Mas por que esse cenário aqui não está bonito? O cenário está feio. Está debaixo da obediência, então tem proteção e provisão de Deus. Mas por que o caminho mais longo e não o mais curto? Eu prefiro o mais curto. Deus sabe de todas as coisas. Se Ele está te levando pelo mais longo, é porque Ele está te dando estrutura para receber a bênção. Se coloque de pé nessa noite. Eita, Jesus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Convido você a fechar os olhos. Glória a Deus, aleluia. Eu quero que você faça uma análise hoje. Olhe para você, olhe para a sua vida. Procure nessa noite a direção que Deus já deu para a sua vida, que você está resistindo. Talvez você está resistindo porque você está dizendo assim: mas eu não tenho capacidade, eu não tenho condições. Mas não é na sua capacidade, nem nas suas condições, é na direção de Deus. O segredo é a obediência. O que Deus já mandou você romper? Ele já mandou você largar. Ele já mandou você soltar. E você está insistindo em carregar para a sua vida. De repente você está passando nessa noite por um processo. E você está dizendo: pastor, mas eu não quero o processo. Eu quero a bênção.
parte da bênção na tua vida. É porque Ele conhece a tua estrutura. A Bíblia diz assim, ó: as bênçãos de Deus não acrescentam dores. Só que se Deus te der aquilo que está reservado para a sua vida e você não tiver estrutura, você não vai suportar, você vai perder o que Deus tem para a sua vida. É verdade. É necessário criar alicerce, estrutura para receber. Então feche seus olhos nessa noite, Senhor Deus e Pai. Nós oramos, Senhor, neste momento como igreja. E, Pai, uma palavra rápida, uma palavra simples, mas Deus, é uma palavra que, se nós alinharmos nossa vida a ela, certamente tem bênçãos do Senhor para nós. Pai, nos ajuda, Senhor, a romper com círculos antigos, vícios antigos, modelo de vida antigo. Porque, Pai, o Senhor já entrou na nossa vida. O Senhor já nos lavou com o teu sangue, Pai. O Senhor já perdoou nossos pecados. O Senhor já trocou as nossas vestes espirituais. Aleluia. Então nos ajuda, Senhor, a viver em novidade de vida. Pai, o velho homem não pode mais reinar sobre nós, mas nós temos que viver em novidade de vida. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a romper daqueles que não nos levam a ser mais santos, não nos levam a ser mais cheios de Deus, não nos levam a buscar mais a presença de Deus. Pai, nos aproxima de pessoas que vão nos ensinar mais do Senhor, que vão nos levar a ser mais cheios do Espírito Santo, que vão compartilhar da Tua palavra conosco, que vão nos ajudar a compreender coisas importantes na nossa vida e na nossa caminhada. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, nos dá, Senhor, algo que nós não gostamos de pedir, que se chama paciência, Pai. Pai, não queremos, não gostamos, queremos tudo, Senhor, para ontem, Pai. Mas nós sabemos que é necessário entender que o Senhor está no controle de todas as coisas, no governo de todas as coisas. E nós colocamos a nossa confiança em Ti. Descansamos nosso coração no Senhor nessa noite. Assim nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.